Paz do Senhor, minhas irmãs. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês. Na verdade, não é nenhuma conversa, mas eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive no ano de 2019. E estou incomodada, né, sentido do Espírito Santo de Deus de compartilhar aqui com vocês. Em 2019, eu tinha 22 para 23 anos, né? Na verdade, eu já tinha 23 anos, que eu engravidei com 22, meu filho nasceu com 23, quando eu tinha 23. Então eu já tinha 23 anos em 2019. E eu lembro que eu tinha recebido uma oportunidade de morar numa casa, né, maior, mais arejada, porque a minha prima, ela tinha uma casa, né, que ela pagava, né, então ela tinha me perguntado se eu queria morar lá com meu filho, com meu marido, né, porque eu estava vendo uma situação onde eu não estava muito confortável. Eu estava com uns conflitos numa casa que eu morava, e isso estava já me deixando muito agoniada, né? Então, a gente naquela época não tinha muitas condições de mudar para um outro lugar, né? Que nós gostaríamos de morar. E aí eu lembro que eu já estava saturada de onde eu estava morando, então ela perguntou se eu queria morar. Ela já pagava o aluguel mesmo, né? Era duas casas, era a casa dela, e tinha um quintal, né? E na frente uma casa que ela pagava por pagar mesmo, porque ela tinha lá os motivos dela. E eu lembro que eu fui, né? E o meu marido fomos morar. Meu marido trabalhava, tipo, no centro do Rio, então e ficaria até mais longe, né, para ele ir não morar nessa casa, mas por umas outras questões nós decidimos e fomos. Só que nessa casa, antes já moraram algumas pessoas, né, que não tinham a vida alinhada com Deus, tinha alguns problemas, né, de saúde, alguns problemas psicológicos também. E quando eu comecei a morar nessa casa, eu passei a ter algumas crises de ansiedade. Meu filho tinha 5 meses quando fui morar lá, então eu ficava sozinha com ele, né, enquanto meu marido ia trabalhar. Então ali a gente começou a passar por muitas questões também. A gente estava passando por uma situação financeira, né, ruim, e ele também comecei a passar por muitos problemas psicológicos, né. Foi ali que eu comecei a ter crise de ansiedade, pânico, enfim. E eu lembro de um dia que eu estava em pé, né? E nessa casa eu sentia muita presença ruim mesmo, sabe? Eu sentia muita presença, eu sentia que não tinha algo legal. E o Senhor me mostrava já em sonho algumas coisas como loucura mesmo, sabe? Nessa casa. Eu quero até mais pra frente gravar um vídeo para vocês falando como Satanás tem atuado na vida das pessoas para colocar um espírito de loucura na mente delas, né? Para deixá-las perturbadas. E eu lembro que um dia eu estava em pé lavando a louça. E eu sempre senti muito a atmosfera espiritual, né? Eu estava lavando a louça, estava sozinha em casa nesse dia. Meu filho acho que estava dormindo. E aí eu estava sentindo alguma coisa ruim atrás de mim. Muito ruim. E eu estava em pé lavando a louça. Quando eu faço assim, eu viro a cabeça desse jeito assim. Eu vejo a ponta de umas vestes brancas. E ela era muito branca e brilhava muito, passando por detrás de mim. Eu fiquei, mas essa presença era a presença de Jesus, né? Eu vou explicar para vocês. Eu fiquei tão temorizada, não no sentido ruim, mas temorizada num sentido de reverência, de respeito, né? Que eu não consegui nem virar meu rosto todo assim para ver, né? Então eu fiz assim e só vi as pontas das vestes passando por detrás de mim. E o sentimento foi que Jesus estava passando por detrás de mim, né, o anjo do Senhor, mas na época eu lembro que o sentimento foi Jesus estava passando por detrás de mim para guerrear por aquele mal que eu estava sentindo atrás de mim, né, para me proteger, para me livrar daquilo que eu não estava vendo. Senhor Deus, estás fiel. Nossa, eu lembro disso, fico maravilhada. Senhor,
é perfeito, é tremendo. Eu fico maravilhada. E aí eu senti, né? E o sentimento foi esse. Que ele estava vindo por detrás de mim para guerrear por aquela opressão que eu estava sentindo enquanto estava lavando a louça. Porque ele tinha muitos espíritos atormentadores, de loucura, né? Para deixar as pessoas ansiosas, perturbadas. E esse tem sido o mal deste tempo. Satanás quer colocar espíritos de loucura nas pessoas, deixá-las perturbadas. Isso vai ser tema para um próximo vídeo. Mas eu só vim aqui mesmo compartilhar para vocês essa experiência. Que foi tremenda, gente. Foi tremenda mesmo. Foi muito tremenda. Eu tenho muitas experiências com o Senhor. E aos poucos eu quero vir aqui compartilhar com você, porque elas são reais. E é isso, eu só vim aqui compartilhar com vocês essa experiência que foi maravilhosa, foi incrível no ano de 2019 que eu vivi, né? Que o Senhor estava me guardando naquele lugar, né? E depois eu percebi que nós estávamos tão mal que eu precisei sair com urgência daquela casa. Eu não fiquei por muito tempo ali, a gente precisa de discernimento também. É claro que eu estava vivendo um contexto que não me permitiu enxergar isso. Eu só queria sentir um alívio, né? Um refrigério. Mas tudo tem um tempo. E eu precisei retornar para a antiga casa que eu estava, suportar alguns processos ainda por algum tempo. E assim, quando eu voltei para outra casa, eu entrei na casa que eu morava, eu estava assim, me deu um abatimento, uma tristeza, porque a casa, eu sempre cuidei muito bem da casa, então a casa não estava tão cuidada como eu tinha deixado. Assim, eu chorava muito. Eu limpava os azulejos da cozinha chorando, porque estava totalmente destruída, estava sujo. O ar-condicionado que nós tínhamos comprado, deixado na casa, também estava quebrado, estava assim, tudo destruído, sabe? Móveis também quebrados. A gente fez uma emenda, né, com madeiras para fazer um guarda-roupa em cima da gente. Eu lembro que o guarda-roupa caiu, teve uma madrugada que caiu em cima da gente, né, uma prateleira que eu tinha botado em cima da cama. Assim, a casa ficou muito pior, né? E foi um processo muito difícil que eu passei também naquela época, né, sobre o lugar onde eu queria morar, né? Eu queria ter uma casa minha, do meu marido, onde nós tivéssemos a nossa própria família, nossa dependência, né? Eu não vou dar muitos detalhes aqui, porque eu não quero expor ninguém, mas foram tempos muito difíceis, né? E às vezes a gente vai ter que passar por uma humilhação para poder desonrar a gente. E aí eu lembro que eu entrei no propósito de jejum para Deus nos tirar daquele lugar, porque eu tive que retornar para a antiga casa, mas naquele momento era o lugar onde eu estava sentindo paz. Porque era melhor estar naquele lugar, mesmo que fosse ruim, né? Que eu estava muito desconfortável, tinha um pouco de estresse, né? Que também não era bom, mas estava melhor do que ficar sobre espíritos opressores que colocam perturbação, né? Que causam pessoas de loucura. E aí eu tive que voltar para esse ambiente. E eu chorava muito, porque a casa não estava da mesma forma como eu tinha deixado, né? Porque uma pessoa tinha morado lá, né? Então destruiu tudo. Eu cheguei a chorar, porque eu não queria estar ali. E a casa estava muito feia, estava horrível, né? Mas com o tempo o Senhor depois me honrou, né? Eu fiquei ali por mais uns 2 anos e pouquinho. Mas o Senhor me honrou. E nós temos conseguido dar entrada no nosso apartamento, né? Então, e fizemos do jeito que nós sempre sonhamos, né? Com móveis planejados. E o Senhor honrou. Esse processo que você está passando tem data e hora para acabar. Não é para sempre. Nós, às vezes, vamos ter que nos submeter a algumas humilhações para também, que é o tempo de amadurecimento. Nós não venhamos ficar soberbos, né? Quando a vitória, quando a bênção chegar. Tudo tem um tempo determinado. Então, esse processo está passando, tem data e hora para acabar. Apenas creia e confie no Senhor. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Deus abençoe e até o próximo vídeo.